Fala, gente boa. Agora o mundo, né, o planeta inteiro está fazendo ansiosa e angustiadamente aquela pergunta: o que que um popular bochechão, né? Para quem não viu o vídeo, né, anterior, né, que era esse cara aqui, ó, né, que está sendo tocado aqui pelo meu dedo, tá? O que que o popular bochechão, que é esse cara aqui, né, da foto, teve a ver, né, com a localidade do Rio Bonito, cuja história eu contei para vocês no vídeo anterior, né? Bom, antes disso, né, eu tenho mais uma foto aqui para mostrar para vocês, tá? Só um instante. É essa foto aqui, ó. Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? O prédio, tá, que aparece aqui ao centro, que está sendo tocado aqui pelo meu dedo, tá? Esse prédio de 1936 até 1974, aqui funcionou ao mesmo tempo a sede da prefeitura e a sede da Câmara de Vereadores, tá? Como é sabido, esse prédio ele veio a ser demolido em 74, né? A gestão do Pedro Ivo Figueiredo de Campos, né? O Pedro Ivo, em função da abertura do que hoje é a Avenida JK, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1965, caso eu não esteja enganado, tá? É uma antiga prefeitura de Joinville, tá? E também antiga sede da Câmara de Vereadores, tá? Bom, voltando, tá? Agora eu começarei a explicar, né? A desvendar o mistério, tá? Bom, em 1953, tá? O governador de Santa Catarina, tá? Era o Irineu Bornhausen. Em uma outra ocasião, eu até cheguei a citá-lo, né? O Irineu, ele foi o pai do Jorge Bornhausen, que eu acho que não, eu acredito que não há necessidade alguma de dizer quem é, tá? Eu acredito que todos vocês que estão assistindo, né, vendo esse mal acabado falando, né, saibam quem é o Jorge Bornhausen, tá? Bom, o Irineu Bornhausen, tá, o governo do estado, seguindo uma recomendação do Conselho Regional de Geografia, que era um órgão ligado ao governo de Santa Catarina, né, era a intenção do governo do estado, né, criar 42 novos municípios, tá? Bom, a justificativa oficial para isso, tá, era aquela velha ladainha de sempre, né? Que você criando mais municípios, você descentralizaria a administração, você traria o governo para perto, né, das pequenas comunidades, né, das populações que viviam em regiões mais isoladas, né, que isso traria desenvolvimento, tá? Que isso fomentaria o desenvolvimento nessas localidades, enfim, aquela balela toda, né, que seria até desnecessário repetir, tá? O mais provável, tá, é que o governo, que o nosso querido amigo Irineu Bornhausen, que não era bobo nem nada, tá, a intenção dele era enfraquecer os municípios cujos prefeitos eles faziam oposição a ele, né, ao governador, ao governo do estado, né? Então, essa era possivelmente a verdadeira intenção dele, né, de criar 42 novos municípios, tá? Bom, no início de 1953, no mês de março, para ser mais exato, tá, dois deputados estaduais, que foram o Clodomiro Moreira, que era filiado à UDN, e o Vilmar Osmar Dias, né, que era filiado ao PSD, e mais o Vitor Peluso, que era engenheiro, que era o diretor do Conselho Regional de Geografia, tá? Eles estiveram não só em Piraberaba, né, mas em todos os demais municípios que seriam, né, possivelmente seriam desmembrados, emancipados, tá? Então eles promoveram uma reunião em Piraberaba. Infelizmente a fonte que eu utilizei não especificou qual local de Piraberaba, em que local exato em Piraberaba houve essa reunião, tá? E esses três caras, né, que eu acabei de citar, né, esses dois deputados e o engenheiro, né, o Vitor Peluso, eles acabaram realizando uma segunda reunião, tá? Naquilo que era, né, a então sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Joinville, que é aquele prédio lindão, né, cuja foto eu acabei de mostrar a vocês e que infelizmente veio a ser demolido, né? Bom,
pelo que se percebeu, né, pelo que esses três caras, né, esses deputados e o engenheiro, eles acabaram percebendo, é que em Piraberaba a coisa, pelo que eles perceberam entre os moradores locais, tá, é que a coisa estava bem dividida, tá? Só que a coisa estava mais tendendo para o não, né? Pelo que eles perceberam, né, pelo que foi possível perceber, a maioria dos moradores de Piraberaba era contrária à emancipação, ao desmembramento de Piraberaba de Joinville, tá? E em Joinville, né, por um motivo mais do que óbvio, né, a quase que totalidade da população, né, das pessoas que foram ouvidas, eram contrárias à emancipação de Piraberaba, tá? Bom, nesse meio tempo, um deputado estadual, que foi o Lenoir Vargas Ferreira, que é um deputado de Chapecó, tá? Ele acabou apresentando um projeto de lei, né? Que é uma coisa que eu já estava esquecendo, né, de dizer, né? Uma informação, melhor dizendo, que eu estava quase esquecendo, né? É que a Constituição de Santa Catarina, tá? A Constituição que foi promulgada em 1947, ela tinha 2 artigos referentes à emancipação de distritos. Tá? O artigo 96, ele determinava que um distrito, para ser um município, tá? Ele teria que ter no mínimo 20 mil moradores. E além de ter no mínimo 20 mil moradores, ele teria que ter uma renda mínima, né, de 300 mil cruzeiros. Tá? Eu estava citando esse deputado, né, o Lenoir Vargas, né, o Lenoir Vargas Ferreira, tá? O Lenoir, ele acabou apresentando um projeto de lei, tá, que desobrigava, tá, a certos distritos, tá, de ter essa população mínima de 20 mil moradores. Só que havia um porém, esses distritos, tá, eles deveriam estar localizados na região fronteiriça de Santa Catarina com a Argentina, tá? Então, todos os distritos que estivessem localizados numa região, né, que ia da fronteira da Argentina até 90 quilômetros, né, essa região fronteiriça, né, de 90 quilômetros, esses distritos, né, eles estavam desobrigados, né, dessa determinação de ter no mínimo 20 mil moradores, né? Acontece que mesmo havendo nessa alteração, né, e essa alteração era referente, né, como eu acabei de dizer, aos distritos, né, nessa região fronteiriça, né, o Eugênio Gilgen, né, que era vereador aqui em Joinville, né, e que era morador de Piraberaba, ele acabou apresentando um projeto de lei que emancipava Piraberaba, tá? Um vídeo até bem recente, eu até cheguei a comentar bem rapidamente, né, a respeito do Eugênio Gilgen, né? O Eugênio Gilgen, que era de origem suíça, né? Não era de origem alemã, ele era de origem suíça, tá? Ele era agricultor, né? Durante muitos anos ele fez parte da diretoria da Associação dos Agricultores, né, de Joinville, e além de ter sido agricultor e membro dessa associação de agricultores, né, ele trabalhou durante muito tempo também como escrivão em um cartório em Piraberaba. Né? O Eugênio Gilgen, né, hoje ele dá nome a uma das salas da sede da Câmara de Vereadores de Joinville, né? Bom, o Eugênio Gilgen, né, como eu já estava dizendo, né, ele apresentou esse projeto, tá? Ele acabou indo à votação, isso em dezembro de 1953, tá? E por esse projeto, né, que acabou indo à votação em dezembro de 1953, tá? Esse novo município, ele incluiria não só Piraberaba, mas incluiria também Garuva, né? Como eu estava dizendo, voltando, né? 6 vereadores, eles foram favoráveis à emancipação de Piraberaba e outros 6 vereadores, votaram contra, tá? Acontece que quando havia empate, o voto de Minerva, ou seja, o voto de desempate, era sempre do presidente da Câmara de Vereadores. Naquela ocasião, 1953, o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville era justamente o Bochechão, o glorioso Bochechão. Até vou mostrar de novo a foto dele para vocês, né? Então, o nosso amigo Bochechão era o presidente da Câmara de Vereadores. Então, a hora da verdade seria o voto dele, tá?
E o nosso amigo o glorioso Bochechão, aquele a quem eu pedi para que vocês aplaudissem, gritassem, comemorassem, ele acabou votando contra a emancipação de Piraberaba. Ele usou dois argumentos. Tá? O primeiro argumento, tá, era de que pelo fato de Piraberaba ser o grande celeiro agrícola da cidade, esse grande celeiro agrícola do município, Joinville acabaria perdendo muito com uma possível emancipação de Piraberaba. Então, pelo fato de ser um novo município, tá? Isso acabaria encarecendo os preços dos produtos agrícolas, tá? Então haveria em função de ser um novo município, então em função da logística, ou seja, do transporte dos produtos agrícolas até os mercados de Joinville, isso acabaria fazendo com que o preço final desses produtos agrícolas ele ficasse muito maior, muito superior, né? E o outro argumento que o nosso amigo Alfredo, o nosso amigo Bochechão, eu já estava me esquecendo do nome do cara, o nome dele era Alfredo Soares Pereira, tá? O popular Bochechão, tá? O outro argumento que o Alfredo Soares Pereira, né, presidente da Câmara de Vereadores, ele usou, e que foi o argumento mais forte para que ele votasse contra, tá? Era de que isso, né, essa votação que decidia pela emancipação ou não de Piraberaba, isso era algo que era da alçada da Assembleia Legislativa do Estado, tá? Então, para início de conversa, a Câmara de Vereadores de Joinville não deveria nem sequer estar votando, né? Votando a respeito desse tema. Isso deveria, repetindo, isso era algo da alçada do governo do Estado, tá? E esse projeto, obviamente, ele acabou sendo arquivado. Tá? E quais foram, além do Eugênio Gilgen, né, que eu acabei de citar, quais foram os outros amigos da onça, os outros vereadores que votaram a favor da emancipação de Piraberaba? Bom, eles foram o Henrique Schneider Jr., tá? Que era filiado ao PSD, o Geraldo Wetzel, que foi prefeito de Joinville entre 1946 e 1947, que era também do PSD, o José Américo Dias Barreto, que é também um outro PSDista, né, outro político filiado ao PSD, o Gustavo Schotzland, né, que era filiado ao UDN, né, que hoje batiza uma rua que era lateral da Getúlio Vargas, tá? Algo que eu já estava me esquecendo, no bairro Itaú, tá? Existe uma rua que leva o nome do José Américo Dias Barreto. E no Jardim Iriú existe uma rua chamada Rua Henrique Schneider Jr., tá? E quais foram os outros vereadores? O Mauzílio Moreira, que era sindicalista, que era filiado ao PTB. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Sim, seriam esses os vereadores, né, os amigos da onça, os verdadeiros amigos da onça, que votaram a favor da emancipação, né, de Piraberaba. Tá? Um fato curioso, né, é que, exceto o Gustavo Schossland, todos esses demais vereadores, né, cujos nomes eu acabei de citar, eles disputaram, tentaram se reeleger, né, eles disputaram a eleição que houve em 3 de outubro de 1954, só que, exceto o Gustavo Schossland, né, todos eles acabaram se dando mal. Nenhum deles acabou se reelegendo. Né? Aliás, o Henrique Schneider Jr., tá? Embora ele não tenha conseguido se reeleger, tá? Ele acabou entrando como suplente. Tá? Infelizmente, a fonte, né, infelizmente a fonte, tá, que eu acabei usando para essa pesquisa, tá, não informa no lugar de que vereador o Henrique Schneider Jr. acabou entrando. Tá? Em tempo, tá? Esse mandato, né, esse mandato de 1951 até 1955, tá? Em que houve essa votação a respeito da emancipação não de Piraberaba, tá? Esse primeiro mandato, né, do Henrique Schneider Jr., ele também entrou como suplente, tá? Então, nos dois mandatos, em que ele foi, nas duas vezes em que ele foi vereador, né, o Henrique Schneider Jr., ele acabou entrando pela porta dos fundos, ou seja, como suplente, né? Voltando, né?
Houve ainda um outro projeto, isso em 1957, né, de autoria de um deputado estadual chamado Valdir Colasso. Tá? O Valdir Colasso ele apresentou um projeto de lei que criava, né, 15 novos, caso eu não esteja enganado, 13 novos municípios, tá, em Santa Catarina. Né? Um desses novos municípios seria justamente Piraberaba, só que por esse projeto do Valdir Colasso, tá, Piraberaba e Garuva eles formariam um único município, tá? E a sede desse município, que seria formado por Piraberaba e Garuva, seria justamente na localidade do Rio Bonito. Daí o fato de eu ter explicado, contado um pouco da história da localidade do Rio Bonito, lá no vídeo anterior, tá? É uma coisa até um tanto bizarra, tá? Mas pelo projeto do nosso amigo Colasso, tá? A sede desse município, né, que seria formado por Piraberaba e Garuva, repetindo, a sede seria onde hoje é a localidade do Rio Bonito, né? E por que justamente a localidade do Rio Bonito? Porque é uma localidade que fica justamente entre Piraberaba e Garuva, né? É uma localidade central, né? Que está em uma posição central, tá? Daí o fato, né, dela possivelmente ser o centro desse novo município, tá? Esse projeto, né, do Valdir Colasso, ele acabou sendo apreciado pela Câmara de Vereadores de Joinville, tá? E a Câmara de Vereadores de Joinville acabou enviando um pedido, né, um ofício ao governo do estado para que removesse, ou seja, para que arquivasse esse projeto de lei de autoria do Valdir Colasso, tá? Então, ali acabou morrendo definitivamente na casca esse projeto de se criar um município que englobaria Piraberaba e Garuva. Tá? Uma rápida curiosidade, Garuva, tá? Ela veio a ser emancipada de São Francisco, tá? Em 1964. O Dórico Paese foi a figura que mais lutou, né, pela emancipação de Garuva. Né? Uma outra curiosidade bem rápida, o Juarez Távora, que foi durante um bom tempo um dos fiéis escudeiros do Getúlio Vargas e que foi candidato derrotado, né, à presidência da República em 1955, né, ele perdeu a eleição para o JK, ele morou durante um certo tempo, né, durante um bom tempo em Garuva, inclusive na época em que houve a emancipação política de Garuva, o Juarez Távora, que era cearense, ele vivia em Garuva. Né? Na época, em 1964, né, como eu acabei de dizer, o Juarez Távora ele já havia se retirado da vida pública, ele já não era mais político. Tá? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Sim, tá? Afinal de contas, quem foi o Alfredo Soares Moreira? Além, obviamente, de ter sido vereador, tá? Tem mais uma outra foto aqui que eu gostaria de mostrar a vocês, tá? Isso aqui é uma visão geral, tá, do bairro Floresta, tá? Eu acredito que essa foto aqui ela tenha sido batida, tá, na rua Ibirapuera. A rua Ibirapuera é uma rua que sobe um morro, né? Um morro bem alto. Próximo desse local que vocês estão vendo, ou seja, da rua Ibirapuera, existe uma praça conhecidíssima, né? Uma das maiores praças, né, da região sul da cidade, que é a Praça Tiradentes, tá? Oficialmente, o nome dessa praça, tá, é Praça Alfredo Soares Moreira, tá? Essa praça ela foi construída nos anos 70, né? Agora me foge exatamente, eu não consegui encontrar a data em que ela foi inaugurada, tá? O Alfredo Soares Moreira, ele era professor, ele era comerciante, tá? E durante muitos anos ele foi secretário da Associação Catarinense de Desportos. Essa entidade, a ACD, a Associação Catarinense de Desportos, hoje é a Liga Joinvilense de Futebol, tá? O Alfredo Soares Moreira, ele nasceu em 30 de junho de 1896, tá? E ele acabou falecendo no dia 12 de abril de 1964, né? Ele faleceu aos... perdoe-me aqui, ele acabou falecendo aos 67 anos de idade, tá? Bom, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está um saco, né? Já está longo pra caramba, né? Mais uma vez eu agradeço a atenção e a paciência de todos vocês e o carinho também, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!